A Covid ou o Covid? Qual das duas formas é correta segundo a gramática normativa? Primeiro, pedir a você que tenha cuidado, para que você não tenha a possibilidade de ter essa doença, que eu vou dizer se é masculino ou feminino daqui a pouquinho. E segundo, a minha pergunta é, você já se inscreveu no nosso canal? Já chamou seus amigos também para se inscrever aqui no nosso canal? O canal da língua portuguesa no Brasil? Depois que você vir esse vídeo, curta, faça comentários e fique sempre atento ao sininho, porque o YouTube vai dizer sobre os nossos vídeos, você sabe, todos os dias vídeos aqui no canal da língua portuguesa. Quando nós falamos sobre o Covid e a Covid, é bom não confundir inicialmente com aquele que causa a doença especificamente, que é o coronavírus. Coronavírus, o vírus é palavra masculina, portanto é o coronavírus. Mas por quê, professor? Que história é essa de masculino ou feminino, antes de falarmos sobre a questão da doença? Bem, vamos entender o que é gênero segundo a gramática normativa da língua portuguesa, para que nós não confundamos alhos com bugalhos. Vamos verificar o que o Wise diz a nós, o que é gênero. Segundo o dicionário Wise, aqui no item 10, ele fala que o gênero é uma categoria das línguas que distingue as classes de palavras em masculino, feminino, neutro, viu? Neutro, aqui o neutro, por exemplo, em português, confunde-se com a forma masculina, mas em inglês, por exemplo, existe o it, em italiano existe o il, por exemplo, né? Então, essa lógica de distinguir as palavras em masculino, feminino e neutro está ligada à perspectiva dos chamados gêneros. E aí, quando se fala em gênero, ele serve tanto para a distinção de sexo, então às vezes o gênero coincide com a lógica do sexo, por exemplo, o cavalo, a égua, mas também o gênero pode entrar simplesmente por critério convencional, por convenção. Repito, convenção. Faca, palavra masculina por convenção. Garfo, perdão, palavra masculina por convenção. Faca, palavra feminina por convenção. Garfo e faca não são masculinas por outro motivo, senão, repito, um aspecto aleatório convencional. Então, o fato de ter gênero masculino e feminino pode ser, primeiro, por uma questão de sexo, e segundo, por uma questão convencional. Lua, por exemplo, em alemão, é palavra masculina, não é palavra feminina. Percebe? É simplesmente convencional. Agora, e no caso da doença especificamente? Depende da doença. Eu vou dar um exemplo a você agora de algumas doenças que são masculinas, ou que podem ser palavras masculinas, por uma questão especificamente de convenção. Exemplo clássico aqui, nós temos a palavra diabetes, que começa etimologicamente masculina. A etimologia da palavra diabetes traz, palavra que inclusive é adaptada do grego antigo, palavra latina, a palavra diabetes era masculina, e que inclusive tem lá uma relação com atravessar, passar pelas pernas, né? E aí você se lembra da consequência, né, dessa doença. O diabetes, repito, o diabetes. Dicionários, inclusive os mais clássicos, portugueses, só admitem a palavra diabetes como masculina. Em português, por uso efetivo, já se admite também a diabetes, porque as pessoas pensam, se há doença, então seria a diabetes. Então, repito, a palavra diabetes, que seria só masculina, passou também a ser feminina, por uso efetivo, viu? Por uso efetivo. Repito, por uso efetivo. A palavra cólera, você vai perceber, por exemplo, que é uma outra doença, cólera também teve essa mesma lógica, com alguma diferença em termos de efeito e de sentido, mas cólera, em termos, por exemplo, de latim, na perspectiva latina, tinha essa tendência a ser masculina. Não é? Em termos gramaticais, por exemplo, a tendência é que a palavra seja registrada, repito, no masculino. Em grego e em latim, ela era feminina. Então, depende. Nesse caso, hoje, nós usamos cólera tanto no masculino quanto feminino. Essa é a grande tendência, né? O substantivo de dois gêneros e no singular, especificamente. Os dois são absolutamente possíveis. Tudo bem? Tranquilos? E no caso de Covid, como é que seria? Como seria essa nova doença Covid? Bem, o que se segue é uma lógica que a Covid é uma sigla. É Coronavirus, em inglês, disease. Disease é doença. Aí o que se faz? Coronavírus, ou a doença do coronavírus, esse A que está aí, que vem antes da palavra doença, influencia
alguém a entender que o ideal seria que a palavra fosse masculina, já que a tendência, aliás, feminina, né? Que a tendência de os gêneros em língua portuguesa sejam gêneros femininos. Por isso, repito, diferentemente do que acontece com cólera, diferentemente do que acontece com diabetes, há uma tendência de a maioria das doenças serem colocadas aleatoriamente por gênero feminino. Portanto, a doença do coronavírus virou aleatoriamente a Covid-19, que você sabe que ela nasceu na China lá no ano de 2019, final do ano de 2019, aí assolou o mundo inteiro em 2020. Portanto, a doença do coronavírus, coronavirus disease, feminino em razão disso. O vírus, masculino. A doença do coronavírus, repito, a Covid feminino. Essa é que é a lógica da palavra. Agora, se as pessoas começarem a usar muito o Covid para fazer uma metonímia com o vírus, sabe o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu com a palavra cólera e exatamente o que aconteceu com a palavra diabetes. Muito perigoso isso, não é? O ideal é deixar no feminino. É aleatório? É, mas para seguir paralelismo da maioria das doenças que tem essa tendência de serem indicadas por palavras femininas, como, por exemplo, a própria palavra gripe. Tudo bem? Portanto, a Covid. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e tenha todos os dias as suas dúvidas retiradas aqui no canal da Língua Portuguesa. Até a próxima. Avante!